Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Copywriting Selvagem. Hoje nós temos um tema bem interessante: cachorro-quente sem salsicha para marqueteiro vegano. É um tema bem diferente. Claro, vocês não devem se esquecer que o nosso podcast ele se baseia em roteiro já estruturado de newsletters que aconteceram antes. Claro que alguns temas são muito curtos e às vezes vai ter um episódio mais curto, outros temas vão ter um episódio um pouco mais longo. Curiosamente, hoje eu estou fazendo um teste do meu novo microfone, um microfone Fifine AM8. É um microfone muito bom. Ele possui uma ótima qualidade e um ótimo custo-benefício. Penso que ele é um dos melhores microfones que você pode ter hoje para gravar sua live ou até mesmo para um podcast. Claro, nós vamos ver depois como é que vai ser o ganho de qualidade. Vocês vão poder analisar quanto que o nosso áudio melhorou, visto que até este momento eu estava utilizando o áudio do próprio notebook. E hoje nós vamos estar fazendo o teste deste microfone. O teste desse podcast do novo do novo microfone. Então vocês vão poder avaliar o ganho de qualidade do nosso áudio. Indo para o nosso tema de hoje. Cachorro quente sem salsicha para marqueteiro vegano. É um tema bem curioso, claro. Claro, que eu já estava testando algumas técnicas de textos, utilizando técnicas de textos aí com estratégias de fascinations, né? De fascinação. Como nós temos um podcast focado mais em copyright, aqueles que já leram as outras edições, as edições que ainda nós vamos falar mais à frente, que falam sobre fascination, sobre fascinação. Nós temos um caminho muito longo falando sobre isto em futuras newsletters que você, ouvinte, também vai poder desfrutar. Então, vou entrar aqui no nosso tema, utilizando aqui o nosso roteiro como base. Claro que eu não vou seguir todo esse roteiro, porque esse era um material bem curto, então nós vamos ter que improvisar, adicionar algumas coisas que possam complementar o conteúdo de hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, para quem está vendo o vídeo, o material que nós estamos utilizando como referência. Então, deixa eu clicar aqui e vamos compartilhar a tela para quem está vendo a versão em vídeo no YouTube. Então, nós temos aqui esse tema, ele foi abordado no nosso sétimo, na nossa sétima edição da newsletter Copyright Selvagem. Cachorro quente sem salsicha para marqueteiro vegano. Durante esse período que dentro do, eu estive trabalhando dentro do digital, já faz aí uns 5 anos, mais ou menos aí uns 5 anos, que eu tenho utilizado, 5 anos aí mais ou menos que eu tenho tido um retorno financeiro dentro do digital. Atualmente, hoje, eu estou trabalhando dentro de uma operação, exercer uma função aí mais de, claro que a minha veia principal é copy. Mas antes de fazer copy, a primeira função que eu exerci dentro do digital, a primeira vez que eu botei dinheiro, eu peguei dinheiro na mão fazendo alguma atividade dentro do digital, foi como social media. Daí, com o tempo, eu percebi, bom, não é bem isso que eu quero fazer. Mas, curiosamente, hoje, eu encontrei uma atividade. Eu queria estar fazendo uma atividade que eu pudesse operar nela, como minha atividade principal, enquanto eu continuasse com as minhas atividades em paralelo. Então, essa atividade, ela é analista de social media. Claro, nesse momento aí, tenho uma oportunidade um pouco. Essa oportunidade está se aumentando. Então, provavelmente, aí, no futuro, eu vou estar falando aí dessa questão. Mas nesse período dentro do digital, eu percebi uma coisa. Existem dois tipos basicamente de profissionais dentro do digital. Eu chamo eles de o marqueteiro, profissional de marketing, né? O chamado aí por alguns como marqueteiro, de o profissional de marketing carnívoro e o profissional de marketing vegano. Um carnívoro, normalmente ele é chamado assim, porque ele gosta de fazer ofertas muito agressivas. Então, às vezes as pessoas acabam ficando. Deixa eu dar um ganho aqui no microfone. Às vezes as pessoas acabam ficando. Olha, eu estava até cometendo um erro já. Estava falando muito distante do microfone. Esse microfone aqui, ele é um microfone que tu precisa falar um pouco mais próximo dele.
Agora eu percebi a diferença aqui. Então, como eu tava falando, existe basicamente dois tipos de profissionais de marketing: o carnívoro e o vegano. Eu chamo assim. Eu cheguei a essa conclusão porque o carnívoro, normalmente ele faz ofertas muito agressivas. E essa é a forma que ele encontra. E às vezes essas propostas agressivas, nem sempre ele vai conseguir a proposta, ele vai conseguir entregar aquilo que ele promete. Ele faz aquilo com o intuito de vender, vai ter muitas pessoas que não vão ficar satisfeitas com o produto. Claro que em todo mercado existe um número de pessoas que nunca vão ficar 100% satisfeitos com aquele produto que está sendo oferecido. E o marqueteiro carnívoro, ele é um desses profissionais que faz uma oferta, uma proposta, uma oferta que às vezes ele não consegue cumprir. Então ele faz essas ofertas muito louca. Tipo, você, profissional de marketing, eu gosto muito daquela clássica, a oferta clássica, que ela é descrita no título do livro do Tim Ferriss, que é Trabalhe 4 horas por dia. Impossível, claro. O título ele foi escrito com esse intuito para chamar a atenção, uma atenção rápida, e você ficar curioso. O objetivo era a curiosidade, porque era aquilo que nunca poderia receber. Não tem como tu trabalhar 4 horas por dia, a não ser que tu seja investidor e você tira um período ali que você dá uma olhada nos seus investimentos e você considera isso como o seu trabalho, aí sim, aí faria sentido. Mas o Tim Ferriss, na questão dele, ele trabalhava. Ele tinha tipo uma espécie de um e-commerce, né? Ele trabalhava com e-commerce e tal. E ele conseguiu encontrar mecanismos que fizesse ele ser mais produtivo. Então, era um livro que falava de marketing, produtividade e estilo de vida. Ou seja, essa era a proposta que estava incutida ali. E a oferta e a proposta de valor do livro era muito boa. Trabalhe 4 horas por dia. Então, dentro dessa definição que eu chamo de marqueteiro carnívoro, eu poderia dizer que Tim Ferriss é um marqueteiro carnívoro fazendo ofertas bem agressivas. Do outro lado, nós temos o marqueteiro vegano. Eu chamo ele assim porque ele faz oferta, na maioria das vezes ele faz uma oferta mais light, e muitas vezes essa oferta, muitas vezes nem faz uma oferta light. Às vezes é tipo assim, o link tá aí na descrição, se você tiver interesse, você acessa. E ele acaba vendendo, é uma oferta, não chega nem a ser uma oferta, né? Um CTA. É quase um CTA, como se ele tivesse com vergonha de fazer um CTA. Como se não confundir, como se não tivesse se garantido com aquela oferta. Como se ele tivesse apenas mostrando um ar de preocupação. Claro que quando isso é utilizado de forma estratégica, isso tem poder. Tanto que eu estava vendo essa semana um podcast onde estava falando um podcast de marca direta, estavam falando sobre os closer, que os closers dizem que os closers que vendem mais são os mais tranquilos, mais calmos, aqueles que parecem desprendidos de entregar o produto. E aqueles que colocam muita energia na oferta, às vezes vendem mais. E aí também nós temos também os símbolos que essas pessoas usam, os símbolos de poder. Que o marqueteiro carnívoro, normalmente ele começa a utilizar símbolos de poder, símbolos que mostram que ele tem recurso. Por exemplo, eles sobem em Ferraris. Né? Você que acompanha o digital deve estar sabendo que eu tô falando, eles sobem em Ferraris no lançamento. Eles jogam coisa nas Ferraris. Utiliza a Ferrari ali como um símbolo de quem venceu, de quem prosperou. E mostram isso para aqueles que se identificam com esses marqueteiros carnívoros. Então, quando vai um monte de pessoa, que não vou dizer que não vão ter sucesso, mas são pessoas que elas não possuem recurso interno para elas terem sucesso com as atividades que elas estão se propondo a fazer. E são pessoas que, muitas vezes, no trabalho que elas estão desenvolvendo, no dia a dia, elas fazem menos que o básico, elas fazem só o básico do básico. Elas fazem menos que o básico do básico. E aí eles querem ser bem-sucedido dentro de um mercado onde ela tem que ser a chefe dela mesma e ela não consegue, porque ela não possui recursos emocionais para isso. Ou seja, precisaria ter um processo de desenvolvimento pessoal para ela conseguir chegar no resultado. Então nós temos dentro do digital esses dois tipos de marqueteiro. Então, o carnívoro e o vegano. E ele se distingue pelas formas, pelo comportamento dele. Um é agressivo e o outro, normalmente, é uma oferta mais tranquila. Uma forma mais tranquila de fazer esse tipo de oferta. Eu não sei com qual desses dois tipos de profissionais você se identifica. Você se considera mais um marqueteiro carnívoro. Vamos dizer aqui no nosso contexto de copywriting. Vamos dizer que tem um copywriting carnívoro ou um copywriting vegano. Você vai se analisar e vai ver qual você fez. Não existe, eu acredito que não existe nem certo nem errado. Não tem como dizer que um é melhor que o outro, um é bom ou mal.
ou um faz mais sentido ou não. A mesma questão que diz que pessoas que não comem carne são mais evoluídas. Eu não posso dizer isso. Às vezes a pessoa come. A pessoa não é vegetariana, mas a pessoa não tem uma boa índole. É vegetariana, a pessoa ela é vegana, né? Ela é vegana. Ela não tem uma boa índole. E tu tem uma pessoa que é carnívora, ela tem uma boa índole. Às vezes ama mais os animais do que aqueles que são veganos. É praticamente como tu tá pegando e colocando todo mundo na mesma seara. Então, apesar de ter essas distinções, a única diferença é que a diferença, né? Agora, botando um pouco do meu ponto de vista, né? O meu ponto, a minha percepção, minha visão pessoal disso. Alguns desses marqueteiros carnívoros, não todos, mas alguns deles não têm uma boa índole. Eles estão ali com o objetivo apenas de conseguir tomar. Eles são tomadores, né? Tem essas pessoas que são tomas, só querem tirar e elas não querem entregar nada. Eles entregam ali algo mínimo, bem superficial. E alguns utilizam disso para dar golpes. Utilizam estratégias reais. Tu vê que a estratégia, tu vê que é algo bem estruturado, que foi bem feito, mas elas utilizam para vender algo que não. Para dar golpe nas pessoas. Ou vender coisas que as pessoas que nem vão gerar um bem real para aquelas pessoas. Né? Vendem ilusões. Quando elas podiam estar vendendo algo real e benéfico, porque tu percebe que, mesmo para fazer algo errado, elas colocam tanta energia que se elas fizessem algo certo, elas conseguiriam obter resultado. Inevitavelmente conseguiriam. Talvez demorasse um pouco mais de tempo, mas o que eles querem é velocidade. Então uma pessoa que acaba entrando, que acaba caindo, que acaba querendo, buscando facilidades, são essas ofertas muito mirabolantes, ela tem maior tendência de cair numa cilada, de cair no golpe, de acabar entrando pelo cano, ou acaba se entrando em algum erro. Enfim, esse é um episódio um pouco mais curto que a maioria dos episódios, né? Esse é um episódio onde nós estamos abordando aqui o nosso material de referência. É um pouco mais curto, que é a newsletter, que é a nossa referência. Então, essa é a distinção aí que eu trago entre o marqueteiro vegano e o marqueteiro carnívoro. Quero dar uma olhada aqui nesse material para ver se não tem mais nada que podemos utilizar aqui para concluirmos fazer o nosso fechamento aqui do nosso episódio de hoje. A princípio, não. Então, vamos para nossas considerações finais já deste episódio. Como você pode ver, eu acredito que não existe nem lado certo, nem lado errado, e nem lado. Não existe um lado. Não existe dois extremos aqui. Nós temos duas metades, duas partes. É como o yin e yang, né? Nós temos os dois lados que se conversam. Nós temos o marqueteiro carnívoro e o marqueteiro sem vergonha. Aqui, esse título, ele utiliza uma analogia aonde cachorro quente sem salsicha. Por que que eu utilizei essa analogia? Até deixar aqui como referência antes de nós terminarmos esse episódio. Por que eu usei essa referência? Foi uma experiência pessoal que eu tive. Atualmente já faz alguns anos que eu tô praticando Karate Kyokushin direto. Então eu tenho participado de campeonatos, treino semanalmente, aí várias vezes durante a semana. Em média, né, 5 vezes por semana. E eu tive uma experiência uma vez, a primeira vez que eu lá atrás, né, houve um período que eu parei, eu estava num campeonato de Karate Kyokushin. E de repente eu saí para almoçar, pra lanchar, pra comer alguma coisa. E eu encontrei um rapaz que ele era vegano. E não tinha nada pra comer, não tinha nada pra comer, tinha vindo de São Paulo. E ele tava participando de um campeonato gaúcho de Karate Kyokushin. E ele queria comer algo. Só que a única coisa que tinha pra vender era uma barraquinha de cachorro quente. Eu fui lá e peguei um cachorro quente. Pelo menos se eu fui buscar um cachorro quente, eu fui pegar um suco. Mas eu achei curioso o fato dele, naquela época ali pra mim, eu ainda não tinha contato com pessoas que eram veganas ou pessoas que eram vegetarianas. Ele chegou no cachorro quente e disse: Me vê. Ele falou assim: me vê um cachorro quente. E ele perguntou: o que que vai? Ele falou: o- tira a salsicha. Começou a falar: não tira a salsicha, não coloca isso, não coloca queijo, não coloca isso, não coloca aquilo, não coloca outro. Aí daqui a pouco ia ficar só um pão seco com um pouquinho de alface. E aí no final o cara falou: não, quer que eu coloque um pouco de molho aqui só pra ficar molhadinho? E aí no final ele pediu só o molho, então tinha um alface, um molho e algumas coisas ali, os condimentos. A metade dos condimentos não tinha, né? Era só o que era vegetal ali dentro e o molho.
E aquilo ficou marcado na minha mente. Eu pensei, bah, cachorro quente sem salsicha. E aquilo ficou marcado na minha mente. Então eu lembrei dessa analogia quando eu escrevi esse título, Cachorro Quente Sem Salsicha para Marqueteiro Vegano. Esse é um título bem interessante porque ele poderia ser utilizado dentro de vários contextos, utilizado aí como um gancho. Então eu utilizei essa analogia. Enfim, eu queria que você se avalie e pense. Como que você se identifica? Você é um copywriter vegano? Você se identifica mais em escrever copies com uma estrutura, copies com uma estrutura mais agressiva? Ou você é algo mais light? Eu não vou dizer que um é melhor do que o outro, porque ambas abordagens funcionam. Nesse uma abordagem agressiva vai converter bem. Mas às vezes tu precisa colocar um pouco de energia. Colocar energia não quer dizer agressividade. E às vezes você precisa fazer algo mais. Você precisa ter algo mais. Você precisa fazer uma abordagem um pouco mais vegana. Uma abordagem mais tranquila. Para que você possa conseguir converter o seu lead. Por fim, eu vou ficando por aqui. Aqui abaixo nós vamos ter alguns links mostrando de que forma eu posso ajudá-lo. E se você se interessou neste microfone, eu vou deixar o link aqui abaixo do microfone Fine. Como você viu, até você vai poder ver a diferença, porque no começo do episódio eu estava falando com ele um pouco mais de longe, então ele deve ter captado muito pouco, mas eu vou publicar o episódio assim mesmo. E depois, quando eu me percebi, eu falei mais próximo. Espero que isso não. Bom, nesse momento tem poucos ouvintes, mas no YouTube talvez cause algum impacto. Por fim, eu vou ficando por aqui. E esse foi o episódio 7. Cachorro quente sem salsicha. Para marqueteiro. Pegando. Vejo vocês no próximo episódio.